Olá a todos os alunos do seminário. Nós estamos aqui tendo a disciplina, a primeira aula da disciplina de Antropologia Teológica. Eu sou a professora Ana Paula e nós vamos estar iniciando aí nessa jornada. Dentro dessa aula nós vamos falar sobre o ser humano diante de Deus, imagem, propósito e identidade. Então vamos estar orando? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que temos em estar conhecendo mais sobre o Senhor, a sua palavra. Nos ajude a compreender, através do seu Espírito Santo, tudo aquilo que chega até nós. Abra nossa mente, nosso entendimento, e que assim a gente venha crescer em conhecimento e em graça cada vez mais. Muito obrigado por tudo. Amém. Essa é a segunda disciplina de antropologia. A primeira disciplina nós tivemos ela dentro do seminário, no módulo básico, e agora nós vamos estar falando sobre antropologia teológica, onde nós vamos estar olhando, para o tema sobre a perspectiva bíblica, enquanto que na antropologia do homem, que a gente viu no básico, a gente falou sobre essa perspectiva a partir do homem, como o homem olha para essas questões. Então a gente vai olhar agora sobre a perspectiva bíblica. E vamos lá. Qual é o objetivo dessa aula? Nós vamos compreender o que é antropologia, nós vamos estar refletindo sobre o ser humano, que foi criado à imagem de Deus, nós vamos estar analisando a unidade entre corpo, alma e espírito, e vamos estar identificando as consequências teológicas da queda também, dentro dessa aula, ok? E assim sendo, a gente vai caminhar nesse entendimento aí. O que é antropologia teológica? A palavra antropologia significa antropo, que é o homem, eologia, que é o estudo do homem. Então a gente vai, como é teológica, a gente vai fazer esse estudo teológico sobre o ser humano, só que sob a luz da revelação divina. Afinal, a Bíblia é a revelação divina, né? E nós vamos sempre buscar responder: quem é o homem diante de Deus? Nós vamos abordar a origem, a natureza e o propósito e destino humano. A origem nós não vamos falar tanto, considerando que nós já falamos bastante na primeira disciplina, mas vamos estar aí caminhando nesse entendimento. E aí, inicio pedindo para vocês estarem colocando aí no chat, quem está me assistindo aí, que não assistiu ao vivo, está assistindo pelo YouTube, coloque aí no chat, uma frase que resuma o que significa para você ser imagem de Deus. O que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. Cada um talvez olhe para essa questão de uma maneira, e eu gostaria de saber o que vocês sabem, pensam. Eu não quero aqui uma resposta de Google, tá? Eu quero realmente que vocês coloquem o que vocês imaginam ser a imagem de Deus. Vou dar um tempinho para vocês estarem respondendo. Lembrando que aí não tem certo ou errado, ok? O que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Ok? Mesmo que vocês não tenham tido tempo para responder, podem estar respondendo enquanto a gente avança aqui, tá bom? Vamos lá. O homem como imago Dei. Essa é uma expressão latina que significa imagem de Deus e que fala exatamente sobre essa perspectiva teológica onde o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso nós não tiramos do nada, Lá em Gênesis 1, 26, fala isso. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, onde o próprio Deus
diz essa frase. Então, o homem foi feito à imagem conforme a semelhança do Criador. E isso fala de dignidade e vocação, né, que derivam do fato de sermos portadores da imagem divina. Isso diz o quê? Né, que nós carregamos características. Dignidade fala disso, de características divinas que nós carregamos em nós, enquanto que vocação fala sobre propósito, né? E tudo isso nos dá implicações éticas, principalmente relacionada ao respeito, responsabilidade e amor ao próximo. Afinal, nós carregando essa imagem e essa semelhança, há um propósito por trás disso, né? E aí a gente pode pensar juntos, né? Da mesma maneira que o inimigo veio, o inimigo das nossas almas, veio para, se não roubar, matar e destruir, e a forma pelo qual ele faz essas ações no mundo é através de pessoas, muitas das vezes. Da mesma maneira, Deus, para agir no nosso mundo, não que ele se limite a isso, tá? Mas porque ele transcende a nós. Ele não precisa de nós. Talvez a palavra não seja ideal, mas a forma mais prática, mais útil é a criação. A palavra fala que a criação mostra a grandeza do Senhor, fala de Deus. Então, nós somos considerados a coroa da criação. Então, ninguém melhor, nada melhor para falar do Criador do que a coroa da criação desse Criador, né? E se nós queremos, a palavra também fala que nós somos embaixadores de Cristo, como representantes do reino. E sendo representante, tudo que a gente faz reflete no reino. Então, nós precisamos agir de maneira respeitosa, responsável e com amor ao próximo, porque nós vamos estar falando de um Deus que respeita, é responsável e ama. E nós precisamos estar sempre atentos à imagem que nós estamos carregando, ok? E aí a gente vai para o entendimento de que nós somos corpo, alma e espírito. Assim como Deus é 3 em 1, nós somos tricotômicos. Nós exploramos um pouquinho na primeira disciplina de antropologia, outras teorias que não acreditam, inclusive, sobre a tricotomia, mas aqui nós vamos estar falando, né, inclusive, de alguns versículos que reforçam esse entendimento e essas definições, ok? Nós temos aí o corpo, que é essa dimensão material, que é um instrumento de ação no mundo. Como eu falei, né, Deus age no mundo através de pessoas, não limitadamente, mas talvez principalmente. Nós temos aí em Romanos 6,13 o seguinte, que fala assim, já falo com vocês, tragam a Bíblia, tá? Nós vamos estar usando bastante ela dentro dessa aula. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como um instrumento de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Então, o corpo, né, como essa carcaça, essa parte material aqui que nós, enquanto estivermos nessa terra, né, a nossa forma de movimentação e de ação no mundo vem através desse corpo. Nós somos espírito que possuímos uma alma e estamos habitando em um corpo. Porém, nem sempre foi assim. Até o nosso espírito, o espírito do homem, o nosso espírito nascer de novo, nós só éramos alma e corpo. A palavra fala sobre o novo nascimento, né? Onde há uma separação. A palavra fala que a palavra do Senhor
tem um poder mais penetrante que uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar ossos e medula e fazer separação entre alma e espírito. Uma alma e um espírito que andavam juntos, talvez. Recebiam influência mútua, um espírito aí que não tinha capacidade, talvez, até mesmo de lutar contra essa alma e essa carne, esse corpo, enquanto que após uma maturidade, um crescimento, já começa a conseguir ter uma resposta mais ativa, mas eu vou estar explicando melhor daqui a pouco. Alma tem 2 palavras de definição, nefesh e psique, que é considerado o centro da vida interior, emoções e vontade. Nós temos aí esses versículos reforçando. Eu vou estar lendo aqui com vocês Romanos 12:2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a alma, o corpo a gente já entendeu que é a carcaça, a matéria. A alma são as emoções, sentimentos, vontade, pensamentos, ok? Muitas das vezes os nossos pensamentos também são moldados pela nossa alma. Então, nós vemos aqui, por isso que pede que se haja uma transformação, uma renovação da mente, ok? E o espírito, que é essa dimensão relacional, que é através do nosso espírito humano, espírito do homem, que nós temos a capacidade de comunhão com Deus. Eu vou estar lendo primeiro Romanos 8, porque já estamos no livro de Romanos 8:16, e depois nós vamos para Coríntios, Romanos 8:16, assim: o próprio Espírito, com E maiúsculo, testemunha ao nosso espírito, com E minúsculo, que somos filhos de Deus. Então tá falando aí dessa comunicação do espírito do homem com o espírito de Deus e vice-versa, ok? E o outro aí é 1 Coríntios 2:11, que fala o seguinte: pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Olha que coisa linda. Pode ver que o primeiro espírito citado aqui está com E minúsculo e o segundo está com E maiúsculo, porque o primeiro é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, enquanto que o Espírito do homem é a nossa parte espiritual, ok? Que nós, através dela, nos comunicamos com o Espírito Santo de Deus. Quando Adão pecou, ele recebeu uma sentença, né? A morte. E essa morte não veio fisicamente, ela veio espiritualmente. E é por isso que nós carregamos em nós a semente do pecado e, como consequência ao pecado, a morte espiritual também. Por isso que é necessário que o homem venha se arrepender em algum momento da sua vida, e é necessário que, a partir desse arrependimento, ele nasça de novo, como foi a conversa de Jesus com Nicodemos, né? É importante o novo nascimento. Como assim novo nascimento? Está falando ali do nascimento do Espírito, fala claramente, nascer da água e do Espírito. E até fala, como eu posso voltar ao ventre, né? É como se fosse o ressuscitar, né? Aquilo que diz que é nascer, porque dentro de nós sempre foi, é como se sempre tivesse ali o potencial de existir. Aí é quando eu volto naquele versículo que fala sobre a separação da alma e do espírito, né?
Nós somos com uma inclinação, uma atração pelo espiritual, mesmo não nascendo de novo. Mas não é à toa que o sobrenatural atrai o homem, mesmo aqueles que não conheceram a Deus. Uma atração, por exemplo, por filmes que falam de coisas sobrenaturais, porque nós somos espirituais. Porém, nem sempre nós, como igreja, conseguimos entrar, melhor dizendo, sair da igreja e alcançar outras esferas, né? Quando a gente fala de coisas espirituais, alguns dons espirituais que nós usamos apenas dentro das quatro paredes, quando nós usamos fora das quatro paredes, são entendidas como algo sobrenatural. Você é vidente? Né? E coisas do tipo que podem ser realmente dons espirituais, né? Então, nós nascemos como se fosse um imã para as coisas espirituais, isso atrai, porém nós não temos, o espírito não está vivo, não nasceu ainda. E quando nós reconhecemos Jesus, quando nós nos permitimos conhecê-lo, aí sim há um novo nascimento do nosso espírito. Porém, esse mesmo espírito que nasce hoje está dentro de um corpo, de um ser que, sei lá, a pessoa aceitou Jesus aos 20 anos. 20 anos essa alma crescendo dentro desse corpo. Um corpo esse, uma alma essa, que até então o que era prazeroso, o que a movia, o que a movimentava, provavelmente era o princípio do prazer, né? Aquilo que ele fazia bem. E há uma diferença bem interessante que a gente viu na outra disciplina, a diferença de carne e corpo, onde a gente entende que corpo como carcaça e como um instrumento, ele pode ser santificado, enquanto que a carne é essa inclinação ao pecar que nós vamos carregar até o Senhor nos dar um corpo glorificado. Essa carne está dentro do nosso corpo. Essa inclinação aos desejos da carne está dentro do nosso corpo. E o que muda é o que a gente faz com esse corpo, ok? Então, por isso que o nosso corpo ele é santificável. Se é que eu posso usar essa expressão? Enquanto que a nossa carne não. A gente continua tendo desejos, vontades pecaminosas, ok? Mas o que eu vou fazer com esses desejos e com essas vontades? Eu posso santificá-las e não agir em cima delas. Inclusive, eu acho que a gente vai passar por esse versículo aí. Mas é um versículo muito interessante que fala, né, sobre o caminho que o pecado faz, né? Ele vai para nossa mente, nos seduz e depois a gente dá a luz ao pecado. A gente vai falar ele mais para frente, mas falando exatamente sobre esse caminho aí. E o dar a luz é exatamente a prática, ok? Então espero que tenha ficado claro aí essa dimensão corpo, alma e espírito, como isso se relaciona. E à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai conseguir ter mais força. Aí a gente entra, né, para aquele famoso versículo: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim faço. Por quê? Já é uma luta declarada aí entre o espírito e a alma. Porém, vai chegar o dia em que a nossa alma vai se render ao desejo do nosso espírito. Isso não quer dizer que nós não vamos pecar mais, mas nós vamos estar tão fortalecidos espiritualmente que as demandas da nossa carne e as demandas da nossa alma vão ser mais facilmente silenciadas, ok? Então, quando a gente fala a minha alma adora ao Senhor, a gente tem que ter uma noção do seguinte, que a nossa alma ela não deseja adorar o Senhor, o nosso espírito sim. Então, para nossa alma chegar ao ponto de adorar ao Senhor,
É porque o nosso espírito já está tão forte que ela já está domando as nossas emoções, os nossos sentimentos e a nossa vontade. Porque ninguém naturalmente tem vontade de orar, vontade de ler a palavra, um prazer inato nisso. Não, o que a gente tem normalmente são hábitos bem construídos, né? A gente costuma ter um prazer durante e após, uma satisfação após, mas ninguém naturalmente tem esse prazer. Mas com o tempo a gente passa assim, ter prazer na lei do Senhor, mas não é algo imediato, tá ok? Agora que a gente já explorou bastante isso, vamos para o próximo slide. Um debate. E eu quero que vocês respondam mais uma vez aí, no bate-papo aí, e coloquem de que forma a queda afetou a natureza humana e a nossa relação com o Criador. A partir do que eu falei, né, nos últimos minutos, a gente já dá para ter uma noção de algumas coisas. E eu gostaria que vocês escrevessem aí o que, na opinião de vocês, afetou, né? O que Adão fez, a queda de Adão, como ele afetou, né, a natureza humana, né? Ou seja, não só a consequência que ele carregou, mas o que nós carregamos e também na nossa relação com o Criador a partir dessa queda. Dá uns minutinhos aí para ir, alguns segundos, para vocês responderem, enquanto eu bebo água aqui. Qualquer dúvida, podem estar procurando lá no WhatsApp. Ok? Vão respondendo aí, enquanto a gente vai para o próximo slide, onde a gente vai falar sobre a queda e as suas consequências. Ok? No capítulo 3 de Gênesis, nós temos aí toda a declaração, né, toda a explicação sobre a queda de Adão. E a gente tem aí uma principal consequência, que foi a quebra de comunhão com Deus. Nós percebemos aí em todo o relato de Gênesis, e um ponto que eu acho muito, mas muito interessante nesse versículo, nesse capítulo, deixa eu ver aqui, olha o que está escrito. Verso 7 fala que os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. No verso 8 fala que, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o que me mostra, o que me chama a atenção nesses versículos é que quem se escondeu foi o homem. Quem quebrou a comunhão foi o homem. Deus estava lá. Então, e não é diferente hoje, né? A gente até hoje quase uma coisa natural do ser humano. Ao errar, o medo costuma fazer com que a gente se esconda. E essa foi exatamente a resposta que Adão dá a Deus no versículo 10, após Deus perguntar: onde está você, Adão? E Adão responde que e ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Então, quando nós pecamos, quando nós erramos, nós temos plena consciência, né, do estado em que a gente está.
E aí a gente tende a se esconder. E aí a gente deixa de ter comunhão, de conversar, de falar com Deus. E aí nós temos outros versículos muito bons, né? Sobre uma segunda consequência que está tratando aqui, né? É que a queda trouxe uma corrupção da natureza humana e que nos ocasionou pecado e morte. Em Isaías 59, verso 2, diz assim: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. E nós temos ainda Romanos 5, mais uma vez Romanos. Eu aconselho como um exercício extra, tá? A todos os nossos alunos que durante esse mês vocês leiam Romanos, ok? Vai ajudar bastante ao nosso entendimento aí das nossas aulas. E em Romanos 5,12 diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, que a gente sabe que é Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então aqui a gente já entende que todos nós já nascemos mortos espiritualmente e já carregamos esse pecado em nós, ok? Nós temos ainda o livro de Tiago 1,15, que diz o seguinte, vamos juntos lá. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Lembra que eu falei que era esse o versículo que eu comentei com vocês? Então, olha só. A cobiça, né? Naturalmente, nós olhamos, desejamos, e essa é uma diferença que eu vou trazer para vocês, tá? Entre emoção e sentimento. Emoção é parte da natureza humana, nós não podemos controlar, é reação. Deus nos fez assim, com emoções, ok? Então não se enganem achando que vocês vão poder um dia não sentir desejos, falando principalmente aqui de coisas das nossas emoções, tá? Então é natural, vai porque Deus nos criou assim. As emoções são naturais, os sentimentos que não, eles são, como eu posso dizer, os sentimentos eles podem ser sugestionados, manipulados e eles podem mudar segundo a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista sobre as nossas experiências de vida, inclusive. Porque vamos lá. As nossas emoções, eu vou dar um exemplo prático que vai ser mais fácil de entender. Se o Joãozinho brigou comigo de uma maneira injusta, eu posso ficar com raiva dele. Natural, afinal, não tinha motivo para ele ter brigado comigo. Porém, se eu continuo pensando sobre isso e falo, caramba, mas Joãozinho, hein? Olha o que ele fez, não é a primeira vez que ele faz isso. Caramba, e você pensa, aquela emoção que era para ser algo passageiro e uma resposta natural a um evento que aconteceu, pode se transformar em um rancor, em um ódio, em até uma amargura, dependendo da forma como os meus pensamentos vão estar direcionados a esse evento que aconteceu, ok? Então, quando é que fala nesse versículo que a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, a gente está falando, olha só, cobiçar é algo que pode ser passageiro. Agora, quando eu engravido, olha quanto tempo até a gravidez, até o dar à luz. É 9 meses, a gente está falando aqui de um tempo. Olha quanto tempo aquilo vem crescido e eu venho alimentando, eu venho nutrindo para aquilo crescer dentro de mim.
Eu estou falando aqui de raiva, no exemplo, mas poderia ser. Vamos dar um outro exemplo aqui, né? Eu olhei, cobicei a mulher, cobicei o homem, e a partir dali eu vou alimentando aquele sentimento. Conversas, olhares, e aquilo vai crescendo dentro de mim, até que chega um ponto em que dá a luz, ou seja, vai para fora, sai de dentro e vai para fora. Olha esse corpo que pode se tornar um instrumento para a carne, para nossa alma, né? As nossas emoções aí junto com a nossa carne, ó, de mãos dadas. Agora, se eu combato isso, eu falo não, se eu repreendo, se eu mortifico a minha carne, falo para mim mesmo, né? Usando a palavra do Senhor, assim como Jesus, ao ser tentado, usou a palavra para combater, né, aquelas tentações. Não só de pão viverá o homem, ou seja, eu não vou deixar que as minhas necessidades me movam. Eu me movo por propósito, não é por necessidade. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu não vou deixar que a minha fome fale mais alto do que o meu propósito, né? Então, a gente entende aí essa questão do tempo, né? A cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. Aí sim, o pecado, após ter se consumado, gera morte. Então é um processo. Ninguém acorda num dia e no outro pecou, ok? E também tudo isso fala sobre a nossa necessidade de redenção e restauração. E nós temos aqui alguns versículos, porque como a gente já olhou a partir disso tudo que a gente já falou aqui, a gente percebe como a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne, essa inclinação por ela sozinha, a gente nunca conseguiria lutar contra ela sozinho. Se não fosse o Espírito Santo de Deus falar ao nosso espírito e nos dar esse crescimento, essa maturidade nele, a gente viveria sempre de como diz ali em Tiago, né? De gravidez em gravidez ali, concebendo pecado atrás de outro. Em Efésios 1,7 diz assim: Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, graças a Deus, né, pelo sangue de Jesus, pela graça de Deus, porque se fosse deixar pela nossa alma, se fosse deixar pelas nossas vontades, se fosse deixar pela nossa inclinação carnal, a gente nunca iria conseguir não permanecer. Talvez a gente até daria alguns passos iniciais, mas nunca permanecer. Nós temos aqui outro versículo que está em Romanos 5,12, outra passagem, que diz o seguinte: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então aí a gente já entende, né, que assim como por Adão veio o pecado, por um homem, Jesus Cristo, veio o perdão também, né? O pecado, a morte veio lá. Eu li de novo, né, Romanos 5. Vamos ler aqui Romanos 3, 23, que está falando da redenção e restauração. Assim, o versículo 23 do capítulo 3 fala sobre essa necessidade de redenção. Olha, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, todos nós necessitamos aí. E no versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então aí nós temos o poder
que há em Jesus Cristo, o poder que há na graça de Deus, e através dele e do que ele fez por nós, nós conseguimos a reconciliação, a restauração, a redenção. Como última passagem, nós temos aqui Atos 3:19, que diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Então aí nós vemos aí a prerrogativa, né? O arrependimento. Aí nós falamos das perspectivas teológicas clássicas, né? Nós temos aí 3 teóricos que foram bem importantes. Não vamos estar explorando muito eles, mas temos aí Agostinho, onde ele descreve o homem como essa unidade substancial de corpo e alma, adotado de racionalidade, livre-arbítrio. Ele considerava, assim, a alma algo imortal e superior ao corpo, né? Agostinho foi um dos teóricos que não consideravam essa tricotomia, mas porque ele entendia que a alma continha o espírito, né? E ele fala sobre essa inclinação do pecado após a queda. Ok? E nós temos ainda outro teórico, que é a perspectiva teológica de Tomás de Aquino, onde se baseia, né, fundamentalmente na ideia de que o ser humano é essa unidade substancial de corpo e alma criado à imagem e semelhança de Deus, mas também dotado de razão e livre-arbítrio, não muito diferente. Porém, ele entende que ele não entende a alma como algo imaterial. Para ele, a alma, esse princípio vital, ele tem a sua expressão no corpo, ok? Então, para ele, alma e corpo é uma coisa só, e uma coisa que depende da outra, vamos dizer assim. E o Karl Marx, perdão, estou ainda na outra disciplina, Karl Barth, dentro da perspectiva teológica dele, é radicalmente centrado em Jesus Cristo e na revelação divina. E ele rejeita qualquer conhecimento humano autônomo de Deus ou da própria natureza humana fora dessa relação, ok? A perspectiva dele eleva, né, a soberania de Deus na revelação e posiciona a identidade humana sempre na resposta a essa revelação e no relacionamento estabelecido por Deus em Jesus, tá? Então, nós temos aí essas perspectivas. Como eu disse, nós não vamos estar aprofundando muito as 3 teorias. E nós finalizamos com essa reflexão devocional, né? Que eu vou deixar para vocês refletirem aí durante a semana. Baseado aí em Salmos 8, eu vou até ler para vocês também esses salmos, porque aí só tá um trechinho. Esses salmos é muito lindo. Salmos 8, 3, 5. Vamos lá. Diz o seguinte: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Então, o salmista está se questionando, né? Nós somos inferiores, inclusive, aos anjos, mas mesmo assim o Senhor nos coroou de glória, de honra. A gente olha para a natureza, o esplendor, a complexidade da criação, e a gente olha para nós mesmos, né? Que é o homem para que dele te lembres?
para que com Ele se importe, para que com Ele se preocupe. E aí a reflexão é: como hoje eu vivo como imagem de Deus no mundo? Se eu entendo que eu sou essa imagem de Deus, o que eu tenho feito para comunicar essa imagem? Como eu comunico essa imagem? É uma reflexão, não precisam me responder. O objetivo é que a gente entenda um pouquinho aí. Espero que vocês tenham compreendido a disciplina, o propósito da disciplina. E que, assim sendo, nós nos encontremos aí na próxima aula para a gente continuar aí com a disciplina de antropologia teológica. Vamos estar orando para finalizar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que tivemos, Pai, em estar entendendo mais sobre a sua palavra e estar enxergando a ajuda que o Senhor tem nos dado para que a gente consiga enxergar como o Senhor nos vê. A gente se questiona, né? Que amor é esse? Porque mesmo sem merecer, mesmo carregando em nós essa natureza que sempre nos leva para longe de Ti, o Senhor está no jardim, está sempre pronto a nos encontrar. Muito obrigada, Jesus, por não ter desistido de nós. Muito obrigada, Espírito Santo, por estar se comunicando com o meu espírito e me fazendo crescer, me fazendo conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Continue conosco durante essa semana, que a sua vontade e o seu querer venham ser mais fortes e mais importantes para nós do que a vontade e o querer da nossa alma. Desde já eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém e amém.